Graças a Deus, boa noite. Sejam bem-vindos à presença do Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Momento de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Podemos chegar diante do trono da graça e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua grandeza em nós. Obrigado, Jesus, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pela minha família. É momento de você praticar a gratidão. Agradecer pelo que você já teve, pelo que você tem. Com os olhos da fé, agradecer pelo que você virá a ter.
em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Confiamos que tu és Senhor, infinito, 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 em tudo que fazes, infinito. Ah, Senhor, socorro está em ti. O nosso socorro, a nossa resposta está em ti. Ah, Senhor, tu nos ajuda. O Senhor é o único que pode nos socorrer. Muda a nossa sorte, Senhor. Muda a nossa sorte, Senhor. Como hoje eu declarava, ansiamos por tanta mudança, Senhor. Como a folha anseia pelo vento num tempo parado. Os olhos querem ver, a alma almeja pelo menos uma folhinha se mexendo num tempo parado. Muda as coisas de lugar, muda as coisas de lugar. Isso diante dele nos prostramos, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor. E agradecer-te por qual em nossas vidas sempre confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Como chuva em terra seca, como chuva em terra seca, como chuva em terra seca, esperamos em ti. Fala conosco pela tua palavra, Senhor. Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é libertadora, ela é a força para o joelho vacilante, para as mãos enfraquecidas, ela é a resposta quando o mundo tenta nos calar. A palavra é lâmpada para os teus pés e a tua palavra luz para os meus caminhos é a tua
eu vou ver o meu milagre. Eu vou ver a minha resposta. Eu vou ver a minha transformação. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. A gente brinca, né? Tem que brincar, irmãos. Se a gente for levar tudo ao pé da letra, a cabeça da gente dá um nó. A vida, ela, mesmo com tantos problemas, a vida precisa ser vivida e ser levada com leveza. Amém? Não é tudo ao pé da letra, porque senão você vai ficar amargurado, sistemático, e não vai aproveitar o que Deus tem de melhor para você. Amém? Então vamos aqui no Salmo de número 77. Nos cursos passados nós falamos um pouquinho sobre o nosso passado, né? Nós não devemos ficar no nosso passado, guardar coisas do nosso passado, né? Aquele momento de limpeza, jogar pensamentos fora, atitudes que no passado nós tínhamos, mas agora a nossa vida não condiz mais com isso. Então aqui falando um pouquinho do passado, Salmo 77, verso 5. Olha que coisa interessante que o salmista Asaf, ele nos diz, olha aqui, ó: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos. Então, irmãos, isso aqui, para nós, a gente pode encarar com duas formas. Amém? Primeiro, a gente pode lembrar do passado, pastora. Depende. Se for você lembrar do seu passado, de uma luta que você passou, mas que você alcançou vitória, está contando para alguém para fortalecer a fé, você pode falar do seu passado. Você pode fazer como Asaf, considerar os dias da antiguidade. Nossa, pastor, olha, eu quando entrava na campanha de oração, enquanto eu tinha resposta, eu não saía. Isso é considerar o passado, os dias da antiguidade. Mas, se você entrar no seu passado para se lamentar das coisas que você tinha, e porventura talvez a perdeu, de como você agia e não fez nada para mudar, para voltar a ser, você não pode estar no seu passado. Que Deus, ele não vai estar. O Senhor Jesus, ele diz o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu não posso ficar considerando aquilo que vai me prender no passado de tristeza. Tem gente, irmãos, que às vezes a gente senta para conversar, ela começa a contar coisas que já se foram. Começa a falar de situações que não vão voltar. E ela também não faz nada para mudar o futuro. Fica agarrada ali. Ai, pastor, eu tinha tanta coisa, eu fazia, eu era mulher de tal jeito, eu era um homem que falava, que fazia, as coisas aconteciam. E o que te fez parar? Ah, mas foi um acidente, foi uma luta, foi uma situação. E o que você está fazendo agora para voltar a ser aquele homem, aquela mulher de antes? De voltar a ser um vencedor, um contador não de histórias, mas de testemunhos. Tem gente, irmãos, que começa uma fase da vida que é um testemunho atrás do outro, depois vai, não conta mais. Alguma coisa está errada, porque o Salmo 37 diz para nós que todos os dias o Senhor envia uma bênção para nós, pelo menos uma bênção. Você está entendendo isso? Diga amém? Todo dia ele envia uma bênção. Vamos raciocinar aqui, né? A loura aqui sou eu, vamos lá. Vamos raciocinar. Se todo dia ele me dá algo, então todo dia eu tenho que ter algo para contar. Sim ou não? Mas só que muitas vezes nossos olhos não estão naquilo que o Senhor está dando. Estão presos em alguma área do nosso passado. Estão considerando em algum tempo as coisas antigas. Então nós temos que parar. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela para por quê? Porque nós perdemos tempo olhando aquilo que já se foi. Um leite derramado, você não recupera mais. E a pessoa para um tempo ali e fica pensando e não faz nada para mudar de vida.
Ela fica na lamentação. Eu era, eu tinha, eu fazia, fizeram comigo, né? Armaram para mim e fizeram isso, fizeram aquilo. Mas o que Deus está fazendo? Ela já não vê mais. Ela já não consegue enxergar. Então, irmãos, hoje, com esse salmo de Asaf aqui, nós temos que considerar a nossa vida. Será que temos levado a nossa vida com gratidão? Poxa, todo dia Deus me dá, pastor, eu estou vendo nada que Deus está me dando. O seu fôlego de vida, quem é que te deu? Eu disse pelo menos uma coisa. Mas se a gente for olhar, ó, você está andando normalmente. Muita gente está na cadeira de rodas, preso no hospital. Todo dia, né, eu fui num enterro, algumas semanas atrás, de um parente bem próximo, e eu já tinha umas covas recentes, e tinham acabado de enterrar ali os corpos, e tinha algumas já abertas esperando outros corpos. Então você imagina que nesse exato momento que você está aqui, você que me ouve em casa, ou você que está aqui na igreja, nesse exato momento tem alguém enterrando alguém. Tem uma mãe enterrando um filho. Tem um marido enterrando uma esposa. Nesse exato momento que você está aqui, muitas vezes pensa, não tenho nada para contar. Nesse exato momento tem pessoas perdendo a vida. Tem pessoas sendo castigadas, mas muito castigadas por doenças terríveis. Nesse exato momento, nós temos um país que está em guerra. Crianças morrendo. E muitas vezes a gente chega, não temos nada para contar, porque estamos muito apegados naquilo que a gente perdeu, naquele tempo que passou. Então, com isso, nós temos que aprender o quê? A exercer a gratidão. Senhor, eu tinha, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou voltar a ter. É uma atitude pessimista que a pessoa tem de ficar olhando para o passado. Eu tinha e não faz mais nada. Eu era e estaciona ali no era, não fazia, não tinha. Nós temos que ser otimistas pela palavra. O meu Deus vai me fazer triunfar, aonde eu andei perdendo até agora. O meu Deus me fará triunfar porque eu estou diante da presença dele. Sabia que tem muita gente que é desviada do Evangelho. Não digo desviada de igreja, não, todo mundo pode ser dele. Acho que a igreja somos nós. Amém? A gente apenas tem um tempo para poder ter o conforto de ouvir a palavra e aprender mais de Deus. Mas tem muita gente que se desviou do Evangelho, que não tem forças mais para lutar. Isso é uma bênção que você tem para ter. Nesse exato momento tem gente passando frio e você tem roupa para vestir. Então, às vezes nós somos muito ingratos com a vida que Deus nos deu. Por quê, pastor? É maldade? Não. É porque simplesmente os nossos olhos estão no lugar errado. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para a palavra. E ele diz mais aqui, versículo 11: o que eu tenho que fazer? Lembrar-me-ei, pois, das obras de quem, igreja? Do Senhor. Olha aqui, eu não tenho que ficar lembrando de quanto me judiaram no passado. Eu tinha essa mania, eu já perdi noites e noites remoendo meu passado. Irmãos, que tristeza, né? Você fica lembrando uma coisa ruim por dentro, né? Aquela pessoa não podia ter falado comigo daquele jeito, aquele parente não podia ter me maltratado. E a gente vai lembrando, incrível como é que vai aparecendo lembranças, né? Uma atrás da outra. E às vezes a gente começa a lembrar depois, quando a gente era petitinho, pequenininho. A gente começa a lembrar desde a infância. E é isso que o diabo quer. Que você tire os seus olhos daquilo que é bom e comece a colocar os seus olhos naquilo que vai atrasar a sua vida. Porque o tempo que você perde nessas coisas, sua família está se perdendo. Você está deixando de desfrutar o melhor que a vida está te dando. As oportunidades de mudança de vida. Amém? Então o que o salmista manda a gente fazer? Lembrar-me, pois, das obras de quem? Do Senhor. Pastor, mas fizeram a obra de feitiçaria. Sim, podem até ter feito. Mas a gente tem que lembrar da obra de quem? Do Senhor. Senhor,
ainda que tenham intentado mal contra mim ou contra a minha família, maior é o Senhor que está comigo. Porque o Senhor foi o único que abriu o mar vermelho, o diabo não abriu o mar vermelho. O Senhor foi o único que fez chover pão do céu, o diabo não dá nada para ninguém não. É lembrar daquilo que Deus faz, irmão. Daquilo que Ele já fez, está fazendo e ainda há de fazer. E esse Deus é maravilhoso, igreja. Esse Deus está aqui, ó, se apresentando para nós de forma tão simples. Como, pastor? Pela palavra. Pela palavra. Na simplicidade da palavra de Deus. Essa palavra simples que você escuta aqui, não da minha boca, mas da boca de Deus, né? Essa palavra que vai te fazer vencer. Simplesinha. Sabe aquele arroz e feijão simples, puro, que te sustenta um dia inteiro se você ficar sem comer? Aquele feijãozinho com arroz que você põe na barriga que pode sustentar o dia inteiro? É a palavra de Deus. Simplesinho, não precisa de mais nada não. A gente fica procurando revelações, como é que é disso domingo, né? Fica atrás de revelações, atrás de profecias, atrás de tanta coisa. E Jesus na simplicidade está aqui, ó, se apresentando, dando conselhos. Às vezes um conselho pode nos desviar do mal, irmãos. Um conselho de Deus pode mudar toda a estrutura da nossa vida. A gente vai para isso. A olhar as coisas de Deus, não com dificuldade, mas com simplicidade. A gente começa a esquecer das coisas que Deus já fez até por nós. Se a gente sentar agora, né, se eu sentar aqui no altar, e você sentar aí onde você está, e a gente começar a contar das coisas do ano passado, vai brotar coisas que você nem lembrava mais, mas elas começam a aparecer. Mas se a gente parar aqui, vamos contar testemunho, dá um branco na cabeça da pessoa. Já reparou isso? Porque o diabo não quer que você glorifique as obras do Senhor. O diabo não quer que você lembre das obras do Senhor. Você pode pegar qualquer oração aqui na palavra de Deus, irmãos, que todas as orações bem-sucedidas que se fizeram aqui, de reis a sacerdotes, ou de simples pessoas, eles começaram dizendo: Senhor, eu lembro dos teus feitos dos dias da antiguidade. Ou eles falavam direto com Deus: Senhor, lembra-te dos teus feitos nos dias das antiguidades. Ou seja, de como o Senhor libertou, de como o Senhor salvou, de como o Senhor curou. É maravilhoso ver isso acontecer. Mas é mais maravilhoso ver isso retornando nos nossos dias. Voltar a testemunhar. Lembrar-me-ei das obras do Senhor. Certamente, olha aqui, ó. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então você começa a falar de um problema. Esse problema puxa o outro. Então, peraí. Eu vou começar a falar da obra de Deus. A obra de Deus não é isso aqui, não. A obra de Deus é aquilo que Ele fez em nós. Amém? Então eu começo a lembrar das coisas que eu fazia e hoje eu não faço mais. Das fraquezas que eu tinha e de onde eu tirei forças. Eu começo a lembrar das obras de Deus. Se a gente for parar e olhar, irmãos, tem coisas que a gente nem sabe que Deus fez, mas Ele fez. Coisas no oculto. Às vezes te dá umas sensações estranhas e você, no seu pensamento, você fala: ai meu Deus, nessa hora Deus já te ouviu, já te entendeu. A simplicidade. Às vezes é uma cisma que dá, um negócio ruim assim por dentro, você só fala assim: ai meu Deus. Nessa simplicidade, Deus já te ouviu e já te livrou, te atendendo. Amém? Acidente de carro, bala perdida, assalto, doença mortal. Quantos fins do mundo você já sobreviveu até hoje? Né? Toda vez que virar o ano é fim de mundo. Como você já está? Você já está em 2023. Quantas vezes você ouviu falar do fim do mundo? Você está vendo? Quantas doenças passaram aí, devastadoras? E você está ali. Irmão, para contar a história, vai para contar a história boa. Ninguém quer saber notícia ruim, só ligar a televisão. Mas você vai ter notícia ruim. Mas quer contar coisa boa, o diabo tem que calar a boca do povo. Que o povo não fale das coisas boas que Deus fez. Irmãos, é tão lindo quando você começa a meditar nas obras e nas maravilhas. Irmãos, que Deus extraordinário.
A gente vê na televisão, né, a cena do Mar Vermelho se abrindo, a gente não faz nem dimensão como foi na vida real. Deparidão de água, povo passando em terra seca. Sabe o que é isso? O poder de Deus. A gente lê na palavra de Deus o rei Josafá vencendo uma guerra todinha apenas cantando. Onde que você vê isso? Sabe essa guerra que está acontecendo em Israel? Ela já existiu um dia. O rei Josafá chegou: Senhor, vem um monte de gente contra nós, é uma multidão, a gente não tem força, não dá tempo de treinar ninguém, o exército vem com um monte de guerra, e a gente nem sabe o que fazer. Mas, Senhor, nossa confiança está em Ti. Sabe por que eles ganharam a guerra? Cantando. Onde você já viu isso? Onde você já viu isso? É o Deus conhecido. Então a gente tem que parar, irmãos, de olhar para o problema e começar a olhar para a palavra de Deus. Certamente, final do verso 11, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. 12, meditarei. O que é meditar? Está pensando, né? Meditarei também em todas as tuas obras. Vamos ler junto o finalzinho aí? E falarei dos teus feitos. Você tem que falar, né? Começa a pensar. Quando você for embora, quando você chegar em casa, né? Tem um casal que vai andando junto, né? Vai lembrando até chegar em casa. Lembra aquele dia, Francisco? Lembra, Maria? Né? Vai desse jeito. O restante, quando chegar em casa, comenta com a família. Sabe tal dia, Deus me deu um livramento naquele dia. Deus fez uma obra. Sabe aquela dor assim que eu tinha? Nossa, Deus me curou. Começa a falar, irmãos. Porque senão a nossa boca só vai contar para a gente. Só vai contar problemas. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. 13. O teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. O santuário é o quê? Veja, né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Não tem, irmão. Não tem. Não tem um Deus maior do que o nosso Deus. Né? Como diz aquela canção, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não tem. Um Deus que faz milagre, mas milagre. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu estava recente de carteira. Já tinha, quando eu falo recente, eu já tinha passado uns 3 anos, né? Tinha uns 3 anos assim de carteira. E preste atenção numa coisa. Estava meu esposo vindo do serviço, e na hora que ele estava saindo da empresa, deu um fecho de luz. O camarada que vinha atrás deu aquele reflexo de sol e bateu no nosso carro. Mas foi um prejuízo. Só que o cara era dono de oficina de lanternagem. Só que a oficina dele ficava num bairro perigosíssimo lá da Serra. Mas sabe aquele lugar que nem se deve falar, de tão perigoso? Só que a gente não tinha dimensão disso. E aí aconteceu. Né? O cara falou: não, eu vou pagar o conselho, não precisa acionar seguro, essas coisas não. Eu sou lanterneiro, eu vou arcar com o prejuízo todinho, a culpa foi minha, tal. Deixa o carro lá. Né? E meu marido deixou o carro lá, beleza. Chegou o dia de pegar o carro. Né? Meu marido falou assim: vão de moto comigo. Né? Na verdade, a gente foi levar o carro. Eu fui dirigindo, ele foi de moto e aí eu ia voltar com ele. Né? Fui dirigindo naquele lugar tão estranho. E eu só lembro que quando eu entrei nesse bairro, eu falei: Jesus, toma conta. Porque falaram para mim: quando você entrar, você já baixa o vidro, é muito perigoso. E aí, irmãos, eu entrei no bairro. As ruas amplas. Diante de Deus, estou falando assim para vocês. Diante de Deus. Mas quando eu estou aqui passando de carro, meu marido já estava curvando lá na frente de moto, passando com o carro, eu passei por uma carroça que estava no sentido contrário. A carroça estava indo para lá. Carroça com cavalinho, bonitinho, indo para cá. E eu indo para cá. Quando eu cheguei assim na
tinha um monte de crianças e era uma curva. A rua fazia assim e para cá. Essa extensão todinha até virar era um muro altíssimo. Então, eu estava passando de carro, casa, passei da carroça, muro, crianças brincando na rua, beleza. Irmãos, eu só senti um suspiro passando dentro de mim assim, ó. Um suspiro, e veio a imagem na minha mente, nítida. Você vai morrer agora. Eu dirigindo a uns 20 por hora, dentro do bairro, porque eu fui devagarzinho por causa dos bandidos, por causa das crianças, por causa de tudo. E diante de Deus eu estou te falando isso. Veio aquele fôlego e dizendo: você vai morrer agora, mas eu vou te livrar. Irmãos, quando eu olhei no retrovisor, sabe a carroça? Ela voltou. Mas ela voltou a 1000 por hora. Só que tem um detalhe. A rua que eu estava, não tinha como a carroça passar lateral. Não tinha espaço. Era a casa, a rua e muro e o carro passando. Quando eu olhei no retrovisor, eu vi aquela carroça vindo com toda velocidade. Aí eu vi a cena. A carroça não ia ter espaço, o cavalo ia passar, a carroça ia cair, as patas traseiras do cavalo iam vir no para-brisa nos meus peitos e me matar ali. Porque não tinha como. Aí ia enganchar aquele monte de madeira, com os arreios, com tudo, irmãos, diante de Deus. Eu fechei o olho e falei: em nome de Jesus. Só falei isso. Quando eu abri o olho, irmãos, eu não vi carroça, eu não vi mais nada. Eu só vi a carroça virando assim, e nem as crianças que estavam na rua foram atingidas. Meu esposo estava na frente, não viu nada. Irmãos, como aquela carroça passou entre mim e o muro, eu não sei. Mas ela passou, meu carro não teve um arranhão, a não ser o estrago que estava na parte de trás. A carroça passou. Irmãos, como? Não sei te dizer, mas ela passou. Todo mundo que viu ficou assim, ó, parado. Ninguém entendeu nada. Como que aquela carroça que estava indo para lá, de repente voltou numa velocidade, é como se ela tivesse voado por cima do carro. Um livramento que Deus deu para mim e para aquelas crianças, diante de Deus. E se a gente não está ligado com Deus, irmãos? E se a gente não está ligado? Então, são certas situações que, contando, isso é mentira, isso é coisa de outro mundo. Se você for falar do mar vermelho aberto para alguns, isso é história da Bíblia. Irmão, só quem vive o milagre, só quem vive o livramento, tem o que contar das coisas de Deus. Então, irmãos, o salmista estava dizendo: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Você tem que falar daquilo que Deus fez. Nosso Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. O mesmo Deus que entregou Jesus na cruz do Calvário para nos trazer a salvação, está levando salvação também para dentro de sua casa. Amém? Verso 14. Tu és o Deus que fazes o que, igreja? Maravilhas. Foi uma maravilha isso que eu vivi? Foi, irmãos. Que até hoje eu não entendo, mas eu vivi. Eu não sei como aconteceu. Quem estava do lado de fora também não entendeu nada. O dono da carroça fez assim, ó. Porque ele viu o que ia acontecer. E de repente passa o cavalo, passa a carroça, e as crianças do jeito que estavam brincando ficaram. Uma coisa incrível. Deus deu o livramento. Isso aconteceu tem o quê? Uns 10 anos. 10 anos? 10, 11 anos que isso aconteceu. A minha filha estava pequenininha ainda. Irmãos, é coisa séria. Viver com Deus é contar coisas extraordinárias. Amém? Tu és o Deus que faz o que, igreja? Maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Amém? O Senhor faz acontecer. E as pessoas vão ver. Elas vão ver o milagre. O antes, durante e o depois. Eu tenho dito isso em todos os cultos. As pessoas precisam ver. Essa humanidade perdida precisa ver o antes, o durante
e o depois de um servo de Deus. Porque como que eles crerão se não há quem pregue? Pregar é somente em cima de um púlpito e pegar a Bíblia e falar as palavras. Não, pregar é você dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quando você testemunha para a glória de Deus, você está pregando que Jesus é vivo. Você está pregando que esse Deus que nós servimos, que está aqui nessa palavra, está no nosso meio. Ele faz sinais e maravilhas. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar. Coloca no teu coração, meu Deus, quão notórias são as tuas maravilhas, e Pai, não haveria tempo para contá-las. Assim como João descreveu, que foram tantos os milagres de Jesus nessa terra, que este pequeno livro não daria conta. Meu Deus, se a gente puxar na memória, a gente vai lembrar sim, meu Deus, de cada livramento que o Senhor nos deu, desde o ventre da nossa mãe, antes mesmo dos nossos ossos serem formados. Tua palavra diz que o Senhor já nos chamava pelo nome, e crescemos, Pai, passamos da infância, da adolescência, chegamos à juventude, estamos caminhando para a velhice, Pai, e até que o Senhor tem nos ajudado. Isso é uma maravilha. Vencer todas as situações que nós vencemos. Muitos aqui venceram a fome, meu Deus. Muitos venceram a doença, venceram o abandono, venceram o abuso. Meu Deus, muitos aqui estão dizendo: eu venci um período tenebroso da minha vida. Você venceu porque Deus estava contigo. Então nunca deixe a tua boca se calar. Não permita que a tua boca conte as lamúrias e as perdas desta vida, mas deixe a sua boca livre para que ela conte os feitos do Senhor. E essa mesma boca que dá testemunho pode dar o testemunho da família. Aquele membro da minha família era perdido, afundado em drogas, na prostituição, estava afundado na feitiçaria, na idolatria, mas o meu Deus, em quem eu confio, livrou ele da prova, livrou ele da maldição, libertou o coração dela da depressão. Ah, meu irmão, sua boca pode contar tanta coisa. A sua boca pode ser um túmulo, pode. Mas se você decidir em Cristo agora, a sua boca pode ser uma fonte de bênçãos, uma fonte de milagres, uma fonte de pregação, para quem ouvir o testemunho ser salvo, ser liberto, ser curado, em o nome de Jesus. Pai, eu oro para que esta pessoa receba esta unção, meu Deus, que Asaf teve aqui, para que essa pessoa tenha a revelação que Asaf teve, de relatar todas as maravilhas do Senhor. Meu Deus, que ela chegue em casa contando as coisas boas que Deus fez na vida dela. Que quando ela passar na rua e alguém puxar a conversa e começar a contar coisas tristes, ela tenha coisas boas e alegres para falar. Que ela tenha experiências para contar. Porque, meu Deus, a gente sabe que a maior pregação para a nossa família é o testemunho. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está alcançando vidas e vidas em nome de Jesus. Eu declaro esta família abençoada. Eu declaro esta casa abençoada. Essa casa, essa vida, essa boca seja celeiro, repleto de coisas boas. Ah, meu Deus, que a boca desta pessoa relate as maravilhas que o Senhor tem feito. E assim, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Diga: valeu, Jesus! Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, para a glória de Deus. Então, nada de murmurar, usa a sua boca para falar de coisas boas.